Muito bem, então, nós estamos com a grande missão, dada pelo famosíssimo presbítero José de Almeida, de fazer uma mensagem com o seguinte título: o que Deus espera de nós, Então é muita coisa, é algo assim espetacular isso. Se fôssemos realmente estudar o que Deus espera de nós, nós precisaríamos ler a Bíblia inteira e estudarmos, seria coisas incríveis mesmo. Precisaria de um ano ou mais, a vida toda estudando e observando isso. Entretanto, o nosso Deus, Ele me tocou para que nós pudéssemos pensar especialmente em algumas coisas aqui no trecho de Miqueias, o qual o nosso irmão leu. Por favor, se você fechou, abra novamente a Bíblia. Miqueias capítulo 7, versículo 18 em diante, onde o profeta, ele está demonstrando, ele está transmitindo aqui o interesse de Deus em relação ao homem. E no versículo 18, quando ele diz: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade, te esqueces da transgressão do restante da tua herança, o Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Existem algumas coisas que têm atormentado o homem moderno, que têm atormentado as pessoas do nosso tempo. Muitas vezes, quando enfrentamos problemas, a primeira coisa que nos é dito é alguma coisa sobre a vida emocional. Há um problema com as emoções. Então eu gostaria de, na mensagem de hoje, já que estamos pensando o que Deus espera de nós, eu gostaria de pensarmos aqui sobre o que Deus espera de nós em relação a 4 sentimentos, a 4 características da alma humana, que muitas vezes tem sido distorcida pelo pecado. A primeira, o que Deus espera de nós em relação à culpa. A primeira coisa que você deve se lembrar é que a palavra de Deus nos mostra com relação à culpa. Deus quer que você creia que Ele não retém para sempre a sua ira, que Ele não tem interesse em fazer você ficar sofrendo continuamente por causa da culpa de algum pecado. Deus, a palavra nos mostra aqui que Ele tem prazer na misericórdia. Então você precisa, quando você pensa o que Deus espera de mim, e quando você olha para si mesmo, você se enxerga como alguém em quem Deus tem prazer. Porque a palavra nos diz em Isaías 53 que Ele olhará para o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará como? Satisfeito. Satisfeito. Então, o nosso Deus, Ele tem satisfação em nós. Nós não precisamos viver em culpa por causa dos nossos pecados, das coisas que nós já fizemos, dos erros que cometemos, porque o nosso Deus, Ele tem prazer em ser misericordioso. Ele tem prazer em você. Então, Deus espera que você creia. O nosso presbítero leu aqui, e essa também seria uma ótima passagem para esse sermão, que Jesus foi até aquela árvore e procurou alguma coisa, o que ele esperava, da figueira. Quando ele procurou, ele não encontrou o fruto. E se você olha lá, a passagem nos fala claramente sobre ter fé. Sabe, o nosso maior problema, Deus espera de nós que nós tenhamos fé. E o nosso maior problema é uma fé incompleta. Nós precisamos ter fé, a fé bíblica, a fé completa. Porque diz lá em Tiago: crês tu que Deus é um só, fazes bem, porque até os demônios creem e tremem. Então, tem pessoas que creem em Deus e não tremem ao pensar na mão de Deus. Então, tem uma fé inferior, uma crença inferior ao de um demônio. Então, o nosso Deus, Ele quer que você tenha uma crença completa, uma fé completa. A palavra de Deus usa essa palavra, crer. Ele quer que seja completa. Então, a primeira coisa é creia no perdão de Deus.
Creia que você não é mais culpado. Creia que Deus, diz o versículo 19, tornará a ter compaixão de nós. Acontece que esse texto de Miqueias é um texto onde o profeta ele denuncia a questão de um povo. A situação lá estava igual aqui nossa do Brasil, né? Corrupção para todo lado, os ricos enriquecendo mais, os pobres sendo roubados e os fracos sendo desprezados. Então o profeta vem denunciar essa questão e vem falando do castigo de Deus, mas depois ele vem dando essa mensagem: olha, o nosso Deus, ele tornará a ter compaixão, porque a mão dele pesou. E é verdade que muitas vezes, e ainda bem que nós sentimos a mão de Deus pesando sobre nós quando nós pecamos. Ainda bem que isso acontece. Mas aí, você não precisa pensar que o tempo todo Deus ficará pesando a mão sobre você por causa do seu pecado, porque Ele tornará a ter compaixão. O versículo 19 fala aqui, ó: pisará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Então me dá a ideia assim, olha, ele vai chutar para bem longe os nossos pecados. Ele vai chutar, tá certo que aqui o texto está falando de pisar, né? Vai pisar em cima, mas eu quero que você tenha essa ideia que é mais da nossa cultura. Ele chuta para bem longe os nossos pecados. Então, Ele não faz isso para que você venha pecar mais, e sim para que você mude para melhor. Então, o que é que o nosso Deus espera de nós? A primeira coisa, o nosso Deus espera que você entenda que você não precisa viver em culpa. O nosso Deus quer que você entenda que você tem que ter fé no perdão de Deus, e que Ele tem prazer em ser um Deus misericordioso para que você seja transformado. Por que é que eu estou falando isso? Porque existem aqueles cristãos que eles pensam assim, como eu já pensei: olha, depois das coisas que já me aconteceram e que eu fiz, etc., não tem mais jeito. Eu sou um cristão de terceira categoria, eu sou inferior. Eu vou ali na igreja e tal, remando, mancando, arrastando, mas assim, não é mais a mesma coisa, eu não vou ser mais a mesma coisa. Isso é mentira. Isso é um erro, é o diabo falando isso para você. Porque Deus tem prazer na misericórdia, Deus é misericordioso e Ele restaura você, Ele te torna novo, novinho, puro novamente aos olhos dEle. Ele não fica remoendo o seu erro, o seu passado. Essa é uma das coisas que nós devemos entender. Você não pode pensar que você tem que ficar onde você está, que do jeito que você está, não tem mais jeito, eu sou um cristão assim mesmo, eu tenho esse defeito, o meu defeito é X, é Y, não tem mais jeito, é aquilo ali, e eu vou ficar assim. Não, Deus não quer isso para você. Deus quer que você cresça, Deus quer que você muda. No versículo 20 de Miqueias 7, diz lá: mostrarás a Jacó a fidelidade, e a Abraão a misericórdia, as quais jurastes a nossos pais desde os dias antigos. Então, eu entendo aqui nessa passagem, quando ele fala mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, ele está falando de Israel, da nação de Israel, tá? Que ele vai mostrar a fidelidade dele. Uma outra coisa que atormenta muito o homem moderno, as pessoas no nosso tempo, é a ansiedade. Isso aí todo mundo sabe, já ouviu falar muito. A questão de ficar preocupado excessivamente com o controle da vida e do que vai acontecer amanhã, do futuro. Essa ansiedade, ela tem que ser combatida, porque esse não é o desejo do nosso Deus, que nós vivamos em ansiedade. Ela tem que ser combatida por meio da nossa fé. Fé na fidelidade de Deus, é o que ele fala em Miqueias 7:20. Fidelidade. Ele é fiel. E outra coisa que ajuda, deve ser utilizado por nós na luta contra a ansiedade.
Nosso Deus quer que nós confiemos nas suas promessas. Olha só, as quais juraste a nossos pais. Misericórdia, as quais juraste, ou seja, as promessas de Deus. Abra comigo no Salmo 119, 49 a 50. Salmo 119, versículos 49 e 50. Lembra-te, então, Salmo 119, versículos 49 a 50. Lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, na qual me tens feito esperar. O que me consola na minha angústia é isso, que a tua palavra me vivifica. Então, esperar. Esperar não é uma palavra amiga de quem tem ansiedade, não é mesmo? Quando você está com ansiedade, a última coisa que você quer é ficar esperando, né? Você quer saber o resultado daquela nota naquela prova. Você quer saber o resultado daquele exame de saúde. Você tem um plano, você tem um objetivo e você quer saber. E aí alguém fala, não, você vai ter que esperar. Então esperar é algo que tortura o homem, o ser humano. Principalmente a pessoa que está lutando com ansiedade. Ela vai ficando torturada com aquilo. Então, no versículo 50 ele falou, o que me consola na minha angústia. A pessoa ansiosa, que vai tendo que ficar esperando a resposta de alguma coisa, o que acontece com ela? Ela fica o quê? Angustiada. Começa a ter uma angústia, uma preocupação, e começa a pensar, vai dar errado, não vai dar certo, e aí vai só sofrendo, aí perde o sono, come muito ou deixa de comer, gostaria que fosse o meu caso, e assim vai, né? Vai sofrendo muito. Mas o que é que a palavra fala aqui? Como foi que o salmista lidou com a ansiedade, lidou com a angústia? O que me consola é isso, a tua palavra, a palavra de Deus é promessa. Portanto, o que Deus espera de nós? Deus espera de nós que nós não vivamos em culpa, que nós não vivamos estagnados, pensando, somos desse jeito mesmo, porque Ele tem prazer em nos perdoar e nos transformar. Deus não quer que nós vivamos em ansiedade, e você precisa deixar isso muito claro em sua mente, a questão das promessas. Porque naquele momento em que você estiver passando por um momento de angústia, de dificuldade, de batalha, lembre-se sempre de todas as promessas de Deus. E aí eu falo com você agora, que promessas que você pode pensar no momento da angústia? Eu creio muito que Deus ouve as orações, é uma promessa, eu escuto as suas orações. A palavra de Deus nos diz que você pode se achegar, né, de forma corajosa, né, intrépida, diante do trono de Deus pelo sangue de Jesus, né? Audacioso, eu esqueci a palavra exata que usa lá no texto de Hebreus, mas aquela ideia assim, você pode chegar com coragem mesmo, diante do trono, pelo sangue. Então eu creio nessa promessa, Deus escuta a oração. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Eis que estou convosco todos os dias, né? E promessas de uma vida eterna no céu. Então promessas que encorajam, né? Eu estou com você, eu fortaleço você, meu espírito ajuda você a lidar com as batalhas da vida. Então Deus quer que isso seja muito claro em sua mente. Eu te pergunto, qual é a promessa que está na tua mente naqueles momentos mais difíceis? Você tem se apegado às promessas de Deus? No momento em que você enfrenta a decepção, a dor, a angústia, a culpa, você enfrenta a ansiedade, a preocupação, qual é a promessa que você se apega? Deus quer que nós nos apeguemos às suas promessas, nós nos apeguemos às suas palavras. Voltando lá então, no texto de Miqueias,
capítulo 7, eu gostaria agora de voltar aqui no versículo 18. Miqueias 7, versículo 18. Então nós estamos entendendo aqui que a palavra nos mostra que Deus não quer que nós vivamos em culpa. Ele quer nos transformar, Ele tem prazer em nos perdoar. Que Deus não quer que nós vivamos em ansiedade, e que Ele deseja que você se apegue às promessas dEle nos momentos difíceis. Todos os momentos, né? Você não precisa se apegar às promessas de Deus só nos momentos difíceis. Você pode estar num momento muito gostoso e sentir muita presença de Deus ao lembrar das promessas dEle. Quando você lembra das promessas dEle. E no versículo 18 de Miqueias 7 diz assim, ó, quem, ó Deus, é semelhante a ti? Então um outro problema do ser humano moderno que ficou mais intenso nos últimos tempos, é a impressão que eu tenho com o advento da internet e da globalização, é a questão do vazio do coração. Deus não quer que os nossos corações sejam corações vazios. E o ser humano, com o seu coração vazio, e com toda essa libertinagem, com tudo que tem acontecido, ele vai buscando preencher o seu coração, seja com o álcool, seja com as drogas, seja com o sexo, seja com videogame, seja com seriado de TV, seja com comida, seja com esporte, seja com qualquer coisa. As pessoas estão cada vez mais entrando num ritmo alucinante de preencher o seu coração com deuses. Porque o sexo é um deus na vida de muitas pessoas. A bebida é um deus na vida de muitas pessoas. As drogas é um deus, porque é ela que manda, né? Relacionamentos extraconjugais são deuses na vida de muitas pessoas. O dinheiro é um deus. O Deus desse mundo, que cega os entendimentos, a palavra de Deus nos fala. Então é um Deus na vida das pessoas. O dinheiro, Jesus chama isso de não podeis adorar a Deus, é a mamon, adorar o dinheiro, o Deus do dinheiro. Então o prazer pessoal, às vezes até mesmo a roupa, se vestir bem, é um Deus. Então a pergunta que tem aqui no versículo 18 é, quem, ó Deus, é semelhante a ti? Não tem, não existe ninguém. Nenhum desses deuses desse mundo é semelhante ao nosso Deus. Nenhum deles consegue preencher o vazio do nosso coração. Então, quando nós vemos aquela conversa de Jesus, né, após a multiplicação dos pães, então nós estamos indo lá para João 6, né? João 6. Abra comigo lá, por favor. João, Evangelho de João, capítulo 6. João capítulo 6. Então, aí nós sabemos que Jesus multiplicou, né? Transformou, multiplicou os pães, multiplicou os peixes, e aí ele aproveitou para dar uma mensagem, né? Sobre alimentação, alimento espiritual e essas coisas assim. Então, no versículo 35, João 6, 35, declarou-lhes, não é difícil ler essa palavra, declarou-lhes, pois Jesus, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede. E o versículo 40, de fato, a vontade do meu Pai é. Então, o que Deus quer de nós? Que todo que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então, essa é a vontade de Deus, que todo que vir o Filho, todo aquele que for ao Filho, todo aquele que ver o Filho, todo aquele que se relacionar com o Filho, ele vai ter o quê? A vida eterna. Então, e antes, no versículo 28, versículo 28, João 6, 28, dirigiram-se, pois, a ele, perguntando, o que faremos para realizar as obras de Deus? Então, o que eu vou fazer? O que Deus quer de mim? O que Deus quer que eu faça? O que eu vou fazer para fazer as obras de Deus, né? Redundante. Respondeu-lhe Jesus, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Ou seja, a obra de Deus é essa, que você creia, mas a fé completa, a crença completa. Por isso a gente nem vai usar a palavra crença, que ela é enfraquecida na língua portuguesa, né? Eu tenho a crença
num time de futebol, crença, não sei no que. Não, é fé. Então, creia, tenha fé. A fé integral, inteira no Filho. Essa é a vontade. E que Ele faz o quê? Que Ele alimenta, que Ele cuida, que Ele te dá um prazer maior do que o prazer dessa vida, maior do que os deuses dessa vida, o prazer maior do que o sexo, a beleza, o status, a vitória profissional, etc, etc, etc. Todos esses deuses, nenhum desses deuses é comparável ao Filho de Deus, a Jesus Cristo, que é o pão da vida e que enche os nossos corações. Nenhum deles é melhor. Então, quem é Deus semelhante a ti? Não existe. Nada é melhor do que esse alimento espiritual. Crer, se aproximar. Creia que Deus deseja estar perto de você. Sabe, você já parou para pensar o quanto Deus deseja estar perto de você? Você já parou para pensar o quanto Deus deseja a aproximação do ser humano? Ele desejou e deseja isso tanto, ao ponto de se sacrificar na cruz. Ele deseja isso tanto, ao ponto de perdoar os nossos pecados vez após vez e colocar o Espírito Santo em nós. Deus deseja muito estar perto de nós. E não tem nada mais gostoso, nada mais delicioso, prazeroso, nada que preenche o coração do que sentir a presença de Deus. Não tem nada melhor do que isso. E por fim, voltando agora em Miqueias, capítulo 6 agora. Miqueias, capítulo 6. É uma passagem muito forte no Antigo Testamento, uma passagem muito direta, muito clara. Miqueias 6, versículo 8. Então, Miqueias 6, versículo 8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, e ames a misericórdia, e andes humildemente com teu Deus. Então, eu pensei primeiro em pregar só esse versículo, dava para fazer e tudo, mas eu fiz 4 pregações que deu nessa aqui, então não foi esse versículo. Mas o que eu gostaria de passar para os irmãos é que o que Deus quer de nós, essa é a pergunta da mensagem de hoje, não é? Primeiramente, Deus não quer que nós vivamos em culpa, e nem que a culpa te paralise. Em segundo lugar, nós vimos que Deus não quer que você viva em ansiedade, em preocupação. Confia nele, busca a palavra, confia nas promessas. Em terceiro lugar, Deus não quer que nós vivamos preenchendo os nossos corações com os deuses desse mundo. Deus não quer que os seus filhos tenham o coração vazio e preencham com os deuses desse mundo. E em quarto lugar, Ele te declarou, homem, o que é bom. E eu gostaria de finalizar aqui dizendo, andes humildemente com o teu Deus. Um dos maiores problemas também da nossa humanidade, do ser humano desde o começo, é a sua arrogância. É acreditar, não, eu sei o que é melhor para mim. Eu sei o que é o certo. A dificuldade de admitir que está errado. Você já viu pessoas assim que você vai falar com ela, olha, você fez tal coisa, e toda vez que você vai confrontá-la pelo seu erro, ela dá uma desculpa. Ah, mas a culpa é daquilo ali. Ah, mas aconteceu tal coisa. Não, para com isso. Diante de Deus não adianta. Você quer mudar? Você quer ser melhor? Você quer ser um marido melhor? Você quer ser um pai melhor? Você quer ser um filho e uma filha melhor? Então, você quer ser um profissional melhor? Então agora eu vou fazer uma outra pergunta que vai... Essa é muito importante. Você quer se sentir melhor? Você quer sentir lá dentro de você uma alegria indizível? Um sentimento de que Deus está preenchendo cada centímetro, cada canto
da sua alma? Você quer sentir Deus inundando o teu ser? Ande humildemente com Ele. Admita diante dEle os seus pecados. Ore a Deus, converse com Deus. Não tente dar desculpas para Deus, não tente enrolar a Deus. Já pensou você tentar enrolar o próprio Deus? Admita Deus. Puxa vida, eu sou muito orgulhoso. Quando as pessoas me confrontam, eu não aceito. Deus, me ajuda a ser humilde. Ande em humildade com Deus. Admita suas falhas. Admita seus erros. Às vezes você é como um irmão que uma vez eu conversei com ele, e eu perguntei assim, então, muita intimidade nós dois, né? Então, irmão, você sente que você tem pecados diante de Deus? Ele falou assim, não, irmão, eu sinto que eu não tenho nenhum pecado diante de Deus. Então, assim, é impressionante, né? Então, alguém realmente santo demais, impressionante, né? Isso é impossível. Todos nós estamos numa situação em que temos coisas para melhorar. Então, se você quer fazer o que Deus pede para você, a mensagem é: o que Deus pede de ti? O que Deus pede de nós? Deus pede que nós andemos em humildade com Ele. Deixe Deus trabalhar o seu coração. Deixe Deus modificar a sua alma. Se você acha que você não tem nada de errado, então peça a Deus para Ele te mostrar. Ele vai te mostrar. E uma coisa eu te garanto: quanto mais você se aproximar de Deus, maior será a sua consciência do quanto você tem erros. É impressionante. Quanto mais distante você fica de Deus, mais perfeito você se acha. E quanto mais você se aproxima de Deus, maior é a luz que ilumina a tua mente e faz você perceber o quanto tem coisas para melhorar. E eu gostaria então de encerrar essa mensagem de hoje te perguntando: como você quer viver para Deus? Se nós perguntamos no sermão de hoje o que Deus deseja de nós, eu quero agora inverter a pergunta na conclusão, dizendo o seguinte: o que você quer de Deus? O que você espera de Deus? O que Deus espera de nós, nós já vimos um pouco aqui. Mas agora eu passo essa pergunta para você: o que você espera de Deus? O que você espera de Deus? A resposta para essa pergunta mostra muito do seu caráter. A resposta para essa pergunta, o que você espera de Deus, mostra muito da tua fé. A resposta para essa pergunta eu a faço de novo: o que você espera de Deus, mostra muito quais são as suas prioridades, quais são os seus valores, qual é o caminho que você está dando para a sua vida. Então, fica essa pergunta para você: o que você espera de Deus? O que você quer da vida? Você já sabe o que Deus quer de você. Deus quer se relacionar com você. Ele é cheio de amor, cheio de misericórdia. Ele olha para você nesse momento, o fruto do penoso trabalho da sua alma, e está satisfeito. Você que tem fé, você que se arrepende, você que está lutando, Deus ama você. E lembre-se, sem fé é impossível agradar a Deus. Eu quero agradar a Deus, você quer? Todos nós queremos agradar a Ele, não é mesmo? Todos nós queremos mexer com Deus, chamar a atenção de Deus. Então eu convido você a fazer essa oração. Eu convido você a vir aqui à frente, a orar com os presbíteros, a orar comigo, a orar aí do seu lugar, a louvar a Deus e a buscarmos cada vez mais fazer o que Deus quer de nós. Que Ele seja louvado, seu nome.